E aí pessoal do YouTube, Fox WalkerBR na área, e nesse vídeo indo fazer uma análise a respeito do filme Esquadrão Suicida, né? Foi lançado há algum tempinho atrás e meio que esse filme dividiu opiniões, né? Tivemos um grande grupo de pessoas que falou que o filme não é lá grande coisa, que o filme é uma bosta, que o filme poderia ter sido muito melhor, e nós temos aquele outro grupo que falou que o filme é fantástico, fodástico, que quem fala mal é hater e tal, e por aí vai. Não é? Um grupo dividido mais ou menos 50%, 60%, enfim. Não sei de que lado você está, mas nesse vídeo eu vou apresentar a minha opinião a respeito do vídeo, falando de diversos pontos, tanto da história geral, quanto de pontos aprofundados em relação a personagens, algumas cenas, história e etc. Então vamos começar com essa análise. Tá, eu não vou falar pontos muito específicos do filme, falar um resumo geral, porque se você tá aqui, você provavelmente já viu o filme, então eu não vou gastar tempo explicando o que tá acontecendo e tudo mais. Então, a primeira cena, né, o primeiro ponto que eu gostaria de me aprofundar é em relação ao nome do filme, não é? Esquadrão Suicida. Eu achei justo, né, vendo que tinha uma equipe de pessoas, uma diversidade de comportamento, né, de personalidade. O filme poderia ser, cara, poderia se focar em zilhões de coisas. Mas enquanto eu via o filme, eu não sabia se eu tava vendo um filme do Esquadrão Suicida ou se eu tava vendo um filme do Pistoleiro. Não é? Porque nós temos o Will Smith, né, como pistoleiro e tal, um personagem significativo, né, como vários outros, com suas devidas habilidades e tal. E durante o processo do filme, enquanto você espera pelo menos uma tentativa de equilibrar a atenção com essa grande quantidade de personagens, o filme apenas se fecha no atirador, não é? Temos o pistoleiro, que é o Will Smith, temos também a Harley Quinn, a Arlequina, e temos o El Diablo, sacou? São esses os três personagens que mais são focados na história, que são os personagens mais significativos. E certamente, como estamos falando do poderoso Will Smith, tivemos um foco grandioso nele, né? Tivemos até uma cena que ele subiu num carro, começou a atirar em todo mundo, assim, todo mundo mal, e até a galera, né, os militares pararam de atirar para olhar o herói americano em ação, né? Nós temos a figura divina fazendo a sua missão de salvar todo mundo. E quem é esse personagem? O pistoleiro Will Smith, né? O ator é meio babaquinho em relação a isso. Ele é um bom ator, mas ele sempre adora querer ser o protagonista, mesmo que o filme não seja dele, sacou? O filme é sobre Esquadrão Suicida, não é sobre o pistoleiro. E infelizmente foi isso que aconteceu. Tivemos um foco abusivo nesse personagem. Claro, tivemos também foco em outros, mas deu pra ver um heroísmo em relação a ele, né? Um patriota, um herói e tudo mais, enfim. O cara é o personagem do filme. E quando o filme tem muitos personagens que deveriam ter sido focados e não foi, já é considerado um grande problema. E aí já começa uma outra questão. E os personagens secundários? Não é? Tivemos alguns momentos que deixaram isso bem claro. Não é? No início do filme foi apresentado um pouco do background, né, dos personagens, uma história do passado deles, né, mostrando o passado do El Diablo com sua família. Tivemos a Arlequina com Coringa, né, com como é que se iniciou esse romance e tal. Também tivemos o pistoleiro com toda a sua missão de matar pessoas e o seu carinho pela filha, que ia ser um ponto essencial no filme para esse grande personagem. Agora, em relação ao Boomerang, né, o Capitão Boomerang, em relação ao Killer Croc, né, o crocodilo, em relação ao Slipknot, não tivemos nenhum foco no passado desses personagens, sacou? A Katana teve uma cena lá que ela matou algumas pessoas no passado, mas não foi tão explorado assim, não é? Até mesmo no final do filme, né, próximo do final, quando a feiticeira, né, quando a Enchantress, a magia, começou a mostrar como eu posso dizer,
um futuro alternativo onde os personagens eram felizes tendo o que queriam, a gente até podia ver, né, o Will Smith com sua filha, a gente podia ver, no caso, o pistoleiro, não é? Também tivemos a questão da Harley Quinn se casando com o Coringa e tendo filhos. Também tivemos como eu posso dizer, o El Diablo com os seus filhos, saindo com a mulher, se divertindo e tal. Mas, e os outros personagens, sacou? O Capitão Boomerang tava naquela cena e não mostrou o passado dele, tinha a Katana lá, não mostrou o passado da Katana, deram um foda-se pra esses personagens. E eu tava esperando ver, sabe, um pouco do psicológico deles. Mas o filme todo foi focado nesses 3 personagens. E foi uma merda essa parada, sacou? Foi bonito, foi bem feito a parada do pistoleiro com a sua filha, uma coisa legal, especial, o lance é dele, não é? Uma coisa bem original, mas e os outros? Deram um foda-se. Simplesmente isso. Mas aí, né, a gente pode até pensar, tudo bem, um filme de vilões enfrentando vilões, com vilões e tal, e nós temos apenas uma heroína que é Amanda Waller. Não, o filme apresenta algumas aparições especiais, infelizmente são curtas, mas que podem, digamos, tornar o filme um pouco mais interessante sem essa encheção de vilões. Tivemos a aparição do Batman e do Flash, né? E o Flash já tá com sua armadura, né, da Liga da Justiça, o que é um lance interessante porque já revelou um lance dele, né, do filme, provavelmente. Mas foram curtas, né, foram curtos esses momentos, mas que pra mim, foram essenciais para pelo menos chamar mais atenção. Né? No meio de todas aquelas cenas de música e tal que foram essenciais pro filme e até tornaram o filme mais divertido, né? Tornou, como eu posso dizer, criou uma empatia do público com o filme. Eu acho que a apresentação dessas figuras interessantes tornaram o filme mais chamativo, mais original, mais interessante. Agora, um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é o fator Coringa, né? O Coringa no filme, né, Jared Leto. Muitas pessoas começaram a falar, porra, mas o Coringa não apareceu quase nada no filme, né? O filme é sobre o Esquadrão Suicida, não é sobre o Coringa e tal. Uma outra coisa que dividiu opiniões. Mas uma coisa é certa, o Coringa tava no filme e ele não era o vilão principal. Eu vendo o filme, eu peguei de cara, né? Eu consegui perceber de cara qual era do Coringa. O Coringa não era pra ser o vilão principal. Apesar de toda aquela marketing exagerada, que foi o grande erro. Mas o Coringa serviu apenas como um obstáculo a ser ultrapassado pelos heróis. E enquanto os heróis, no caso, os próprios vilões, né, o Esquadrão. E enquanto o Esquadrão Suicida passava por esses momentos de tensão, momentos que eles deviam se superar, deviam se tornar pessoas, como eu posso dizer, mais unidas, mais capazes e tal, eles evoluíam. Não é? Isso ajudava no desenvolvimento. Então o Coringa, ele tava lá pra ajudar, pra impulsionar essas mudanças. Mas, infelizmente, tivemos cortes óbvios, né? Se a gente comparar com o trailer. Tivemos momentos muito curtos do personagem, que eu acho que... Assim, eu não vou dizer que o personagem era descartável, mas porque, como eu disse, ele ajudou no desenvolvimento de alguns personagens, mas eu acho que faltou algumas cenas pra tornar o Coringa, pelo menos, uma figura mais existencial, não é? Porque mesmo ele sendo uma figura secundária, eu acho que não teve nada de especial em relação à atuação do Jared Leto, sacou? Foi legal, mas eu acho que poderia ter sido muito melhor, apesar de no seu aprofundamento em uma postura gangster do Joker. Então, o Coringa tá lá. Tá lá, isso que eu posso dizer. Tá lá, poderia ser melhor, mas também poderia ser pior. Então, tudo bem, tá lá. Marketing bosta. Agora, falando um pouquinho de vilões, não é? Nós temos o Esquadrão Suicida, né? Que eles têm um trabalho. E no final das contas, tudo se resume a enfrentar vilões. Mas qual seria o vilão do filme? Não é? Nós tivemos, pelo menos, na minha opinião, né? Eu acho que, pelo que eu vi, tivemos 3 vilões no filme. Nós tivemos a Magia, tivemos o irmão dela e tivemos o Coringa. Não é? Foram essas 3 figuras que atrapalharam o processo de conclusão da missão do Esquadrão. E, assim, o filme é tão equilibrado em relação a isso, a focar vilões e tal, né? Às vezes aparecia a Magia, às vezes aparecia o irmão, às vezes aparecia o Joker, né? Tendo toda aquela draminha com a Arlequina, que ficou um tanto confuso de decidir, pô, quem é o grande mestre da parada, quem tá por trás de tudo? Claro, era magia, mas ela teve tanto
pouco foco, sacou? Ela se rebelou, ficou naquela construção lá, fez a maquininha e foi derrotada. Ok, foi uma coisa tão, como eu posso dizer, não foi aproveitado, sacou, a vilã? Foi uma coisa bosta, sem falar que os heróis só se encontram com a vilã no final do filme, sacou? Eles não têm um contato com a vilã antes ou algo assim pra criar uma rivalidade e tal. O filme todo acontece em um dia, sacou? Sem falar que vamos entrar na categoria de cenas ridículas, né? Nós tivemos dois personagens que se destacaram, que no caso foi o El Diablo, que se culpa por ter matado a própria família, como a Arlequina, né? Que é uma louca que não parece se encaixar e tal. E durante o filme, é engraçado porque esses dois personagens começam a criar laços com todo mundo, né? O pistoleiro também cria um laço especial com a Arlequina, mas o El Diablo chegou numa parte do filme que ele falou: eu perdi minha família, mas não vou perder essa, né? Não vou perder a outra família. Então, tipo, ele disse que o Esquadrão é sua nova família. Ok. Ele já considera o Esquadrão como membros especiais, né? Criou uma relação especial com eles. E tivemos a Arlequina, né? A Harley Quinn, que enfrentou a magia dizendo: ah, você mexeu com os meus amigos. Eu acho que esses dois personagens esqueceram que o filme se passa em somente um dia. Sacou? Não passa nem 24 horas e o maluco já considera o Esquadrão como sua família, e temos a Harley Quinn achando que o pessoal é amiguinho, que no máximo devia ser colega, né? Mas como o filme tem que terminar de uma maneira meio Power Rangers, né? O poder da amizade, do amor, ela conseguiu falar que eram amigos. Ai, que coisa boba, idiota, retardado, enfim. A batalha final é legalzinha, né? É legalzinha porque a forma que a magia é derrotada é patético. Sacou? Quem derrota tudo de modo geral é a Harley Quinn, com aquela cena meio Power Rangers da vida. E nós temos o protagonismo do Will Smith, não é? Ele jogando a bomba, atirando e tal, não, e vendo a filha, né? Porque ele tem que enfrentar esse obstáculo, né? O Will Smith é o único que tem problema geral no filme, né? Após o sacrifício do El Diablo, ele é o cara, né? O Killer Croc não tem problema, o Capitão Boomerang não tem problema nenhum, né? Ele só tem um fetiche por unicórnios, é a figura humorística do filme. Foda-se os outros, foda-se. Um outro ponto também é que as pessoas andam reclamando das cenas cortadas, né? Ficou muito claro que o filme teve cenas cortadas, né? Tiveram até alguns problemas de continuidade, né? Que pra quem tá acostumado a ver filme de super-herói, dá pra pegar esses momentos, que até incomoda um pouco se a gente comparar com o trailer. Mas aí entra a questão: será que a introdução dessas cenas, né, que foram gravadas, iam ser válidas pra produzir um filme melhor? Porque não sabemos do que se trata essas cenas excluídas, não é? Essas cenas eram sobre a história em si, um adicionamento de detalhes, ou era puro exibicionismo? Não é? Porque durante o início do filme nós não tivemos o passado de vários personagens, como eu mencionei anteriormente, o que seria muito interessante de ter visto, mas também tivemos cenas de ação que não eram realmente muito precisas, né? Enfim, não sabemos do que se trata essas cenas excluídas, então eu não sei se seria adequado adicioná-las no filme, mas se tivesse mais corte seria pior ainda, então fizeram bem em, como eu posso dizer, não cortar mais. De um modo geral, o filme é moderado, não é? Tipo, temos vários personagens, mas infelizmente nós temos um grande protagonismo no Will Smith e um protagonismo adequado em 3 personagens, né? O próprio Will Smith, El Diablo e Harley Quinn. Nós temos uma ótima atuação da Amanda, né, que ela é a dona de tudo, ela é a voz de Deus e tal, tipo, foda personagem. O que eu achei engraçado é que ninguém se machuca com a queda de helicóptero, impressionante, né? 2 naves militares caíram no chão, capotaram e ninguém morre, ninguém se machuca seriamente, é uma coisa impressionante, mas é todo aquele protagonismo de história em quadrinhos. Enfim, levando em consideração esses erros e tal que eu comentei nesse vídeo, algumas cenas de ação são interessantes. Aquela questão psicológica do pistoleiro com a filha foi um ponto especial no filme também. A relação do Coringa com a Harley Quinn foi um tanto curiosa, vendo que normalmente é a Harley que vai atrás do Coringa e não o contrário, como foi no filme. Fizeram um Coringa escravoceta, pelo que parece, mas eu não achei isso um grande problema, né? Vendo que o Coringa é muito aleatório e quem sabe ele apenas não tá adotando uma postura um tanto diferente. Mas enfim, como forma geral,
nota vai ser 7,5. O filme é legal, né? Dá pra assistir 2 ou 3 vezes, mas chega uma hora que o filme tem tantos problemas que acaba enjoando. Então, 7,5 pro Esquadrão. Então, se você acha que eu esqueci algum ponto, se você quer comentar alguma coisa, se você acha que a nota deveria ser diferente, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Como também você pode no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse vídeo espero que tenha gostado. Foco, só que vai para o próximo vídeo. Valeu!